Estamos de volta aqui com o Jornal Gente para falar sobre o imbróglio que se formou em torno do mandato da deputada Carla Zambelli. Você lembra? Na semana passada, Câmara disse que ela teria o mandato mantido, Supremo disse que não, o mandato seria cassado. E aí que a própria deputada, agora ex-deputada, resolveu a parada, porque ontem ela renunciou. O Rodrigo Vilela, repórter da Rádio Bandeirantes de Brasília, contando mais essa história aqui no Jornal Gente. Bom dia, Vilela. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que acompanham nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. E a expectativa é que ocorra hoje essa mudança, essa nova composição da Câmara dos Deputados. Sai Carla Zambelli, que renunciou ao mandato nesse fim de semana, e entra Adilson Barroso, que é o suplente, ali logo na sequência, quem deve assumir nesta segunda-feira esse mandato. Carla Zambelli, como eu disse, renunciou nesse domingo, nesse final de semana, ao mandato, e nós chegamos já a entrevistar, tivemos uma conversa com o deputado suplente Adilson Barroso, que falou com exclusividade à Band News TV sobre como deve ser esse mandato a partir de agora. Ele falou que deve defender ali as mesmas pautas de Carla Zambelli, portanto, um mandato de continuidade. Vamos ouvir o que disse o deputado. Eu acredito que a pauta hoje, né, uma delas é defender anistia para esse povo injustiçado do 8 de janeiro, inclusive o presidente Bolsonaro, porque aonde já se viu o cara montar um golpe de Estado depois que entrega o poder. Isso não existe em canto nenhum. Isso, se fosse nos Estados Unidos, que é um país realmente democrático, já tinha resolvido. Isso acontece em países como Venezuela, o que o Maduro quer, a Corte da Justiça resolve. Meu contexto político é o mesmo da Zambelli, defendemos o Bolsonaro, o bolsonarismo, conservadorismo. Já fui deputado estadual por São Paulo pelo Prona do Enéas. Então, a nossa ideologia é sempre a mesma, sem radicalismo. Não existe esse negócio de radicalismo. E estamos aí agora para poder tomar uma posse definitiva para essa legislatura. E, com certeza, o ritmo será o mesmo. Bom, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a votação da Câmara dos Deputados, que não cassou o mandato de Carla Zambelli. Carla Zambelli, que está presa na Itália desde julho desse ano. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, se manifestou sobre essa decisão, diz que não há como Carla Zambelli renunciar a um mandato que não existe, que deveria ter sido até cassado automaticamente logo após a condenação. Carla Zambelli, ela está presa, aguarda um processo de extradição na Itália, foi condenada aqui na Justiça Brasileira por 2 crimes, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por perseguir armada um homem às vésperas da eleição presidencial. Volto com vocês. Obrigado, Rodrigo Vilela, trazendo essa notícia em detalhes para quem não acompanhou ao longo do fim de semana, né, e os desdobramentos para esta semana. Vamos mudar de assunto e falar sobre a PEC da Segurança Pública. Estamos em contato ao vivo com o relator da proposta, o deputado Mendonça Filho, que está ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, nessa manhã no Jornal Gente, para conversar um pouquinho mais sobre o texto. A segurança pública é a principal preocupação do brasileiro. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. O senhor falou ao longo, desses últimos dias sobre um referendo para a questão da maioridade penal. É um dos pontos mais sensíveis desse debate. Um debate que, aliás, ficou esquecido depois de ter sido aprovado na própria Câmara em 2015 e se perdeu no Senado Federal essa discussão que tem o apoio de grande parte da população brasileira. Como é que vai ser esse referendo? A gente já tem clareza, o texto já está sendo elaborado, o Congresso vota antes, depois a população vai decidir se aquilo realmente entra ou não em vigor. Como é que é esse processo? Bom dia. Bom dia a todos da Band News. Na prática, você, eu diria, mencionou um pouco o histórico do tema, né? A proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos
Ela já passou na Câmara, eu acho que foi em 2015, 2016, salvo engano, Isso. foi aprovada e depois no Senado ela foi arquivada, engavetada e arquivada. Eu retomo a discussão do tema, porque é um tema que está sempre, eu diria, presente nas discussões da população como um todo, tem uma maioria de mais de 75% de apoio. A proposta que eu apresento, ela restringe a crimes violentos, homicídios, por exemplo, crime contra a vida. Recentemente vimos um jovem aí, menor de 18 e maior de 16, assassinar 3 pessoas dentro da escola. Ele vai ficar internado com medidas socioeducativas por apenas, no máximo, 3 anos, o que para mim é uma aberração e um absurdo, né? E há um clamor popular muito forte no sentido de que você possa rediscutir a matéria. Qual foi a saída que nós encontramos? Aprovarmos e incorporarmos ao texto da PEC da segurança e remetermos para um referendo esse mesmo texto, que é restrito a crimes cometidos com violência e que ele possa ter o respaldo da maioria da população brasileira em 2028, ou seja, nas eleições municipais de 2028, para que você não tenha um custo adicional para a elaboração de um referendo. Deputado, ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Na entrevista que o senhor já nos concedeu antes sobre essa matéria, o senhor disse que não retiraria nada, uma gota de autonomia dos estados em relação ao combate à violência, à criminalidade, às organizações criminosas, como pretende, de alguma maneira, essa PEC da segurança que é apresentada, essa proposta apresentada pelo governo. Eu gostaria de saber se foi possível manter esse tipo de norte, de entendimento, de decisão, e a quantas anda essa questão exatamente que tão pretendida pelo governo, que era meio que sequestrar do governo federal, né, que era sequestrar a autonomia dos estados no combate à criminalidade. Bom, Cláudio Humberto, obrigado aí pela pergunta e bom dia para você. Eu realmente reafirmei no relatório aquela tese que eu defendia desde o início da tramitação da proposta, né? Já tinha retirado parte da intervenção do Estado, do governo federal nos estados, e, de certo modo, comprometia a autonomia federativa dos estados brasileiros, inclusive até prejudicando a autonomia dos ministérios públicos estaduais e do próprio Ministério Público Federal, com o poder de investigação desses entes, dessas organizações, dessas instituições, né? Ministério Público dos estados e o Ministério Público Federal. Então, está integralmente preservada a autonomia dos estados com relação às suas forças policiais, polícia penal, polícia civil, polícia militar, porque se eu agisse de forma diferente, eu, na verdade, estaria contrariando a própria Constituição Federal, que assegura que nós temos uma federação, né? Seria a volta ao Estado Novo, onde você teria um comando centralizado em Brasília, onde toda a área de segurança seria dirigida a partir do governo central, que seria um absurdo, uma aberração, e até contrariaria uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Deputado, fora essa questão da centralização do poder, que o senhor já no seu relatório modificou o projeto do governo, o que mais existe de diferente em relação à política de segurança? Hoje a gente abriu aqui o Jornal Gente, deputado, falando sobre a eleição do novo presidente do Chile, José Antônio Kast, que se elegeu com uma plataforma voltada para segurança pública. Então, não é só no Brasil, é uma preocupação hoje que cresce na maior parte dos países, até porque os países até agora não conseguiram achar uma forma que seja 100% adequada de enfrentar o crime organizado. Se o relatório do senhor for aprovado e seguir em frente, o que é que muda na política de combate ao crime organizado? Bom, primeiro que eu diria que o quadro nosso é muito pior do que o quadro chileno ou de qualquer país, eu digo, como Argentina, Uruguai, né? O descontrole com relação à violência chegou a um patamar, eu diria, absurdo, né? Território dominado, entre 30 e 50 milhões de brasileiros sob a influência
direta de facções criminosas que dominam o território, que aterrorizam a população, que até, eu diria, se valem do seu poder local para, eu digo, escolher as meninas que eles querem ficar. Estou dizendo essas lideranças do tráfico em várias comunidades, como ocorre no Rio de Janeiro, dominam a internet, gás de cozinha, cobram taxas sobre comércio, um horror completo. E a gente passivamente assistindo isso acontecer. O que é que nós tratamos? Endurecer, enrijecer toda a política penal com relação aos líderes dessas facções, para que eles não tenham direito a benefícios da lei, tipo, por exemplo, progressão penal. A progressão não pode ser algo alargado para todo tipo de prática criminosa. Se o sujeito é um líder de uma facção, no meu entender, a justiça pode penalizá-lo com progressão zero, o que seria, eu diria, uma medida ao encontro daquilo que espera a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, nós estamos intervindo e alterando todo o sistema de gestão do sistema prisional brasileiro, que é outro grande campo de atuação do crime organizado. Todo mundo já ouviu falar a tese muito difundida que os presídios, as penitenciárias são verdadeiros escritórios do crime, universidades do crime, onde os criminosos comandam atividades, eu diria, nefastas para a sociedade, o crime organizado, tráfico de drogas, ordenam até o assassinato de pessoas de dentro dos presídios. Então a gente vai criar um regime onde o poder executivo estadual, os poderes executivos estaduais e o próprio poder executivo federal, eles terão mais condições de melhor gerenciar o sistema prisional brasileiro com mais disciplina, com mais ordem, com mais organização, com mais controle, para que a gente não tenha o crime organizado comandando todo tipo de sorte de atividade ilegal e criminosa de dentro dos presídios brasileiros. Deputado, uma das coisas aí nesse capítulo da segurança pública que mais gera incompreensão da população é o fato do bandido ser pego pela polícia e ser liberado numa audiência de custódia depois de responder por um crime grave. Ou ser condenado pela justiça a 30 anos de prisão, ficar preso 8, 9, 10 anos e depois voltar às ruas. A PEC da segurança pública acaba com essa palhaçada? Bom, primeiro a gente tem que distinguir o que é legislação infraconstitucional, legislação penal e processual penal de uma proposta de emenda à Constituição, que ela é macro, né? Ela estabelece princípios. Eu não posso vender aquilo que eu não posso entregar, eu não posso difundir aquilo que não pode estar dentro da PEC. Com relação a benefícios para aqueles que são condenados e que têm direito à liberdade antecipada, eu vou restringir muito, principalmente para crimes violentos e lideranças de facções criminosas, como eu disse há pouco, prevendo, inclusive, até progressão zero. A lei ordinária penal, a legislação penal, pode definir progressão zero, ou seja, benefício nenhum de aceleração no cumprimento da pena, o que seria uma medida, que será uma medida, no meu modo de ver, muito importante, que vai ao encontro dessa sua preocupação. Ao mesmo tempo, a gente estabelece princípio com relação à reiteração delitiva. Muitas vezes, um criminoso, um ladrão, alguém que comete um crime cotidianamente, ele vai repetindo várias vezes, até ele ser pego num crime de alta gravidade. Quer dizer, aqueles criminosos que assassinaram um pai de família e um jovem empresário no Parque do Povo, em São Paulo, eles já tinham praticado vários assaltos, vários roubos de celular, e todas as ocasiões eles foram liberados na audiência de custódia. O que nós queremos introduzir com o princípio da reiteração delitiva é que a repetição de uma atividade, uma prática criminosa, ela vai ter uma resposta muito mais rápida por parte da legislação penal, para que você tenha a condição de deixar ele preso e não ocorrer o que ocorre hoje, simplesmente liberar ele no ato da apresentação na audiência de custódia, que gera enorme
revolta por parte da população brasileira e com toda razão. Então, deputado, essa é uma grande notícia, viu? Tomara que venha a ser aprovado mesmo, né? A gente observa que o ministro da Justiça e Segurança Pública, que na semana passada disse na CPI do crime organizado que os estados não fazem nada para combater o crime, né? Revelando uma ignorância indesculpável para quem ocupa o cargo dele, né? Além do mais, foi ele o inventor, né? Inventor, não diria, mas foi ele quem introduziu no Brasil essa porta giratória das audiências dessas audiências de custódia, né? Responsável por muitos essa liberalidade, né? É responsável por muitos dos crimes. Muita gente morreu morta, assassinada por bandidos que deveriam estar presos porque foram presos antes, né? Alguns dezenas de vezes, mas sempre soltos reiteradamente nas audiências de custódia. Quer dizer, então, que temos essa perspectiva, né? A perspectiva do fim dessa porta giratória nas delegacias de polícia, né? O senhor percebe algum tipo de resistência, digamos assim, dos setores mais ligados ao governo com relação a essas mudanças? Sempre tem, né? Porque tem um componente ideológico muito forte. Por exemplo, você debate redução da maioridade penal, mesmo para homicídios, crimes violentos praticados por jovens de 16 e 18 anos, há muita resistência ideológica nesse sentido, né? Mas quando você faz aí uma avaliação internacional, o Brasil está fora da média do mundo todo. A Europa, Estados Unidos, Canadá, todos praticam uma maioridade penal abaixo de 18 anos, alguns até abaixo de 16 anos. 16 anos é bastante razoável, principalmente quando se diz respeito a crimes violentos, né? E a gente precisa mudar essa realidade e referendar essa decisão com relação à própria população. Nós introduzimos também na Constituição Federal o fim do direito ao voto até para preso provisório, que é aquele preso que não está ainda condenado, com a sentença transitada e julgada, para que ele não tenha o poder, o direito de votar dentro da penitenciária ou do presídio, que para mim é uma coisa acertada. Se ele está cerceado no direito elementar, que é o direito à liberdade, o direito de liberdade de ir e vir, como é que ele vai ter o direito ao voto? Então a gente tem boa parte dos presídios do Brasil sob domínio do crime e essas pessoas escolhendo representantes, prefeitos, governadores, deputados, senadores e até presidente da República. Para mim é uma coisa que é inaceitável. E nós estamos colocando também na proposta de substitutivo, que eu espero que seja votada ainda essa semana. É isso que eu ia perguntar. Está prontinho o seu relatório, deputado? Será que vai ter clima e quórum para votar agora essa semana? Tem clima, sim. Agora, a gente enfrenta também muita discussão corporativa, né? Corporativista, né? Muita discussão com relação a temas que envolvem, por exemplo, a criação ou não de polícia municipal comunitária, e aí briga de espaço com outras polícias, né? Eu estou dando a possibilidade de você ter solução de crimes de baixo impacto ofensivo pela própria Polícia Militar, via termo circunstancial de ocorrência, o que é uma coisa muito inovadora e importante. Você tem uma carteira batida, o ladrão é preso, o policial militar não vai ter que levar você e o criminoso para uma delegacia esperando 4, 5 horas. Vai resolver isso na hora, facilitar a vida do cidadão. Você é pego com teor alcoólico, tendo bebido demasiadamente numa rodovia federal, o policial rodoviário federal também não terá que levar você para uma delegacia, muitas vezes a 50, 100 quilômetros de distância. Quando isso ocorre, tanto o PM nas cidades como o PRF numa rodovia federal deixam o policiamento, eu diria, largado e ficam vinculados a uma ocorrência numa delegacia por horas. Então a gente resolve, de um lado, a manutenção do policiamento ostensivo e do patrulhamento de rodovias, e de outra parte facilita a vida do cidadão de bem, que muitas vezes não quer nem ir para a delegacia. Recuperou o celular, recuperou a carteira, ele não quer o incômodo de ter que se deslocar para uma delegacia esperando horas até o final
a audiência com o delegado, da tomada de depoimentos, enfim, aquela burocracia toda que se vê no dia a dia das cidades espalhadas pelo país. O deputado, e o referendo para redução da maioridade penal? Pelas conversas que o senhor tem, o senhor acha que passa? Essa é uma discussão bem, eu diria, delicada, né? Porque parte, eu diria, a grande maioria da esquerda, se não a totalidade, é contra, se posiciona contrariamente à tese. Eu desloquei o referendo de 26 para 28 para que eu não pudesse ser acusado de querer contaminar a sucessão presidencial do próximo ano com a discussão da maioridade penal. Eu joguei para 28, economizando recursos para que a gente não fizesse um referendo de forma isolada. Nas eleições municipais só se tem 2 votos, o voto de prefeito e de vereador. Então, é perfeitamente possível que a população brasileira seja chamada a responder se quer ou não a redução da maioridade penal para crimes violentos. E esses jovens entre 16 e 18 anos que, por exemplo, pratiquem um homicídio, eles ficarão cumprindo pena num sistema de presídios separado de criminosos mais velhos e mais de 18 anos e também aqueles entre 16 e 18 anos que, porventura, estejam cumprindo medidas socioeducativas. Ou seja, a gente tem preocupação para que não haja uma contaminação desses jovens com relação a criminosos mais, eu diria, com mais estrada, e que eles não possam ir fazer uma pós-graduação no crime em penitenciárias já dominadas por boa parte das facções que, infelizmente, tomam conta de presídios e penitenciárias espalhados pelo país. São 8h39. Eu quero agradecer ao deputado Mendonça Filho, que conversou conosco aí sobre esse relatório da PEC da Segurança Pública, que nós estamos acompanhando a tramitação em Brasília. Deputado, muito obrigado pela atenção, hein? Boa sorte aí no trabalho. Pulso firme contra esses bandidos aí, hein, deputado? Obrigado. Tô aí, eu digo, perseverando. Não é fácil, mas eu sou uma pessoa que gosta do trabalho e gosta de perseverar na boa direção, em sintonia com a população brasileira. É isso aí. Obrigado pela entrevista Boa e sorte. até uma próxima. Cláudio, tá aí.